E nós observamos que no final daqueles dias, no final daqueles 40 anos, eles estavam ali na planície de Moabe, no vale do Rio Jordão. Diante deles estava o Rio Jordão. E agora faltava apenas atravessar o Rio Jordão e tomar posse daquela terra que havia sido prometida a eles desde Abraão. Prometida a Abraão, ratificada a Isaque e a Jacó. E nós bem sabemos, estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas saíram do Egito. E isso pelo registro que nós temos durante a jornada, na quantidade de homens preparados para a batalha. E era, se não me falha a memória, um número de 700 mil. Então, mais as mulheres e crianças. Só que daquele grupo enorme que saiu do Egito, e que tem essa estimativa de 2 milhões de pessoas, praticamente a população de Manaus, é muita gente. Você tem noção da quantidade? E peregrinando no deserto, só que daqueles que saíram apenas os que nasceram no deserto, e os que tinham até 20 anos de idade, se encontravam nas campinas de Moabe, onde Moisés, ele dá uma retrospectiva. Ele dá uma retrospectiva, fazendo com que o povo lembrasse de tudo aquilo que Deus havia falado, que Deus havia ensinado, durante aqueles 40 anos de peregrinação. Porque era de extrema importância que eles compreendessem que eles precisavam ser esse povo de Deus, nesta terra que estava próxima a ser conquistada. E até mesmo o nome do livro em hebraico é Devarim, que significa palavras, que são as palavras de Deus sendo transmitidas. E é nesse contexto que eu quero que você olhe comigo Deuteronômio capítulo 6. E nós vamos observar dos versos 4 ao 9. Deuteronômio capítulo 6, dos versos 4 ao 9. Que diz assim: Ouve, Israel, o Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Aqui nós temos um trecho que o judeu, praticante do judaísmo, ele chama de Shema. E Shema devido à primeira palavra que aparece. Que Shema significa em hebraico ouvir. E o texto começa exatamente com a expressão ouve, ó Israel, ouve Israel. E eles, para você ter uma ideia, eles recitam esse texto de Deuteronômio todos os dias, pela manhã e pela noite. Eles mantêm essa tradição. E esse texto é tão importante que o próprio Jesus, quando questionado a respeito de qual seria o maior de todos os mandamentos, citou a primeira parte desse texto. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E nós vemos essa situação tanto no Evangelho de Mateus, quanto no Evangelho de Marcos, quanto no Evangelho de Lucas. Os 3 evangelistas sinóticos, eles
citaram este verso, citado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, o que me chama a atenção aqui, é que aqui Deus mostra o quanto Ele se importa, não apenas com as nossas vidas, não apenas com a sua vida, mas com a sua família. Deus e as nossas famílias. É disso que eu vou conversar com você, nesse domingo à noite. É este aspecto que nós vamos olhar, baseado aqui nesse texto. Deus e as nossas famílias. Antes de tudo, primeiramente, esse Deus, que criou os céus e a terra, que se revelou de uma forma única àquele povo durante aquele período de peregrinação. Porque eles viram com seus próprios olhos, eles ouviram com seus próprios ouvidos. A maior parte daquelas pessoas que estavam ali nas planícies de Moabe, esperando a coordenada de Deus para atravessar o Rio Jordão e adentrar a terra prometida, eles viram Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Eles presenciaram com seus próprios olhos. Esse Deus, primeiramente, Ele quer ser o seu único Deus. Anote isso aí. Ele quer ser o seu único Deus. Deus não quer ser apenas o número 1. Ele quer ser além disso. Ele quer ser o único. Deus não aceita que nós tenhamos corações divididos. Ele não quer apenas 70% de você, apenas 90%, apenas 95%, não. Ele quer você por completo, porque Ele não aceita corações divididos. Quando nós olhamos para este povo, enquanto estava peregrinando no deserto, naqueles 40 anos, nós vamos observar que, por muitas vezes, eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mostrou a sua grandeza, um Deus que deu evidências que, de fato, era o que havia criado os céus e a terra, por tudo que aconteceu naquela peregrinação, pela forma milagrosa que saíram do Egito, pela forma que atravessaram o Mar Vermelho. Eles não tiveram dúvidas, ou não era para ter dúvidas, mas quando tinham oportunidade, eles abandonavam a Deus pelos ídolos. Quantas vezes isso não aconteceu? E quando nós olhamos para aqueles ídolos presentes no Velho Testamento, nós achamos que se resume ao Velho Testamento. Nós achamos que aquele problema que eles enfrentavam, aquela idolatria, o bezerro de ouro, os deuses daquelas nações, não eram problemas que hoje nós enfrentamos. Aquilo ficou para o deserto, ficou para o Velho Testamento, não. No último versículo do tratado, é um tratado, o livro de 1 João, ele é um tratado. O último versículo do capítulo 5, do último capítulo, o verso 21, o último versículo do livro, diz assim a igreja, o apóstolo João falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele está falando com você. Ele está falando aqui comigo. Quando nós olhamos para nós, ocidentais do século 21, e imaginamos um ídolo, a impressão que vem à nossa mente é uma imagem, é uma escultura, feito por mãos humanas. Mas nós temos que entender que ídolo é mais do que isso. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa a prioridade em nossos corações. Um ídolo é aquilo que nós depositamos a nossa confiança.
O ídolo é aquilo do qual nós buscamos a saciedade, satisfazer os desejos, muitas vezes pecaminosos, dos nossos corações. Ezequiel, quando faz menção a esse ídolo, no capítulo 14, versículo 3, apenas o verso 3, ele diz: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Você não consegue colocar uma imagem no seu coração, mas você coloca um desejo no seu coração. Você coloca uma confiança que não seja Deus no seu coração. O problema da idolatria, e quando nós olhamos o Novo Testamento, principalmente o livro de 1 João, nós vamos observar que o conceito de idolatria, ele está diretamente alinhado ao conceito de desejos pecaminosos que regem as nossas vidas. Nós somos uma sociedade regida por vontades, por desejos. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, nós somos uma sociedade hedonista. Os desejos, o apetite sexual, as vontades sexuais, o prazer, a busca pelo prazer, é o que move a nossa sociedade. Isso é um ídolo, com toda certeza, que está presente em muitos corações mesmo daqueles do povo de Deus. Nós olhamos para aquele povo que Deus milagrosamente tirou do Egito e nós os criticamos e nós indagamos como é que eles conseguiram, como foram capazes. Mas vem cá, você e eu não somos diferentes. Nós somos tentados a irmos na mesma direção. E nós olhamos para a nossa sociedade e muitas das vezes questionamos a Deus o porquê que o Ocidente está tomado com tanta maldade, com tanta violência, as drogas tomando conta dos jovens. Sabe por quê? Nós viramos as costas para as instruções de Deus. E aquelas mesmas advertências que nós olhamos aqui em Deuteronômio, nós também vemos nos evangelhos, nós também vemos nas epístolas. E hoje nós colhemos o fruto de uma sociedade violenta, uma sociedade anárquica, poderes paralelos surgindo. Tem lugares do Brasil que você entra se o poder paralelo permitir. E a gente anda preocupado. A violência é tão grande. Mas esse é o resultado de nós não obedecermos às Escrituras. Deus, Ele não quer ser o número 2 na sua vida. Ele não quer ser o número 1 na sua vida, Ele quer ser o único. E quando nós pensamos em ídolos, nós temos que entender que é uma metáfora para os desejos sexuais. Quantas vezes eu já não escutei pessoas dizendo para mim, chegando: pastor, eu não consigo ficar sozinho. Eu sinto muito por você. Mas eu vou dizer para você com sinceridade. Se Deus fizesse eu ficar viúvo um dia, que eu espero que não aconteça, a única coisa que eu não teria pressa seria me casar de novo. Porque talvez encontrar uma esposa à altura da que eu tenho hoje é difícil. Então eu preferi esperar. Eu preferia ficar esperando. Porque não é necessidade. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizendo erroneamente que a questão sexual é uma necessidade. Não, isso não é verdade não, gente. Isso não é verdade. Isso é desculpa, isso é pretexto para dar vazão aos desejos, vazão à carne. Você já viu alguém no atestado de óbito, morreu de quê? Abstinência. Já viu isso? Não, eu nunca vi. Você já viu? De que ele morreu?
abstinência. Eu nunca vi isso. Sabe o que é necessidade? Necessidade é aquilo que você não fica sem. Sabe o que nós não conseguimos ficar sem? A gente não consegue ficar sem beber água. Você consegue ficar sem beber água? Não consegue. É uma necessidade. O seu corpo precisa disso. Nós não conseguimos ficar sem dormir até 5 dias. Até 5 dias você consegue ficar sem dormir. A partir do 5º dia, você pode vir a óbito. Nós não conseguimos ficar sem comer. Percebe-se, né? Olha para o seu irmão do lado aí, né? Percebe-se, olha, realmente, meu amigo, tu não consegue ficar não, né? O negócio está feio. Até 40 dias sem comer. O grande problema é que nós, como sociedade, nós somos iludidos. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Pessoas que sofrem de transtornos sexuais, elas penam. Porque nós somos uma sociedade extremamente sensualizada. É impressionante. As pessoas sofrem, tem pessoas viciadas em pornografia. Simplesmente porque nós, os pais, eles não estão controlando. E olha onde começa hoje, começa aqui, olha. E antigamente começava em média 11 anos, 12 anos. Hoje, crianças de 7, 8 anos de idade são expostas através das redes sociais, através do celular. Aquilo que Deus criou para ser extraordinário, dentro de 4 paredes, entre um homem e uma mulher, casados. Mas esse é o problema. Muitos de nós achamos que isso é quadrado, isso aqui é antiquado, isso aqui é ultrapassado, mas ao mesmo tempo nós não temos a sensibilidade de olhar, que é por isso que está perdido ao nosso redor. É por isso que tem tantas crianças que estão nascendo e não conhecem nem sequer quem é o pai. Então tem tantas crianças sendo colocadas no mundo e não sabe quem é, não teve o contato, não teve o carinho, não teve a convivência. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu vou dizer para você uma coisa. Você que é pai, você que tem filho de outro relacionamento, deixa eu dizer para você. Você tem uma responsabilidade diante de Deus com essa criança. Talvez seja com esse jovem hoje. Talvez seja um adulto hoje. Você tem responsabilidade diante de Deus. Se não deu certo aquele relacionamento, a criança não tem culpa disso. Se foi uma aventura que simplesmente não teve um planejamento, foi algo inesperado, aquela criança não tem culpa disso. A responsabilidade é sua. E nós precisamos, olha irmãos, nós precisamos colocar o nosso contentamento em Deus. Esse é o grande problema. Ai pastor, eu não consigo ficar sozinho. Ei, cadê Deus na sua vida? Ele não supre as suas necessidades emocionais, não. A minha supre. Você não consegue ter ali aqueles momentos de se alegrar no Senhor? Se ter a satisfação no Senhor, esse é o problema. Você está entendendo por quê? Muitas vezes tem um ídolo que você nem percebe. É um desejo que ocupa o lugar de Deus. Quando você pensa na questão dos ídolos, é uma metáfora para as drogas. É uma metáfora para as drogas. E sabe qual é um dos principais motivos, ou o principal motivo que leva um jovem a se envolver nas drogas? A ausência da família, a ausência do pai, a ausência da mãe. Eu tenho um grande amigo meu, que ele hoje é pastor, e ele disse para mim, olha Anderson, eu na minha juventude eu me envolvi com droga ilícita.
Sabe o que eu queria fazer com aquilo? Chamar a atenção do meu pai. Chamar a atenção do meu pai. Uma vez eu aconselhei uma pessoa que estava tendo problemas com drogas lícitas, porque tem isso ainda, não é? Tem a lícita. E ele se embriagava. E ele chegou comigo e disse: pastor, eu quero vencer. Eu quero vencer. E a gente percebeu que todas as vezes que ele tinha um problema na família, ele corria para o bar. Eu perguntei dele: este é o teu refúgio, porque é um ídolo no teu coração. Deus não sacia a tua vida, Deus não ocupa essa necessidade no teu coração, porque esse Deus que nós cremos, ou dizemos crer, que criou os céus e a terra, é o Deus Todo-Poderoso, é a Ele que nós corremos diante das dificuldades. É a Ele que dirigimos os nossos clamores diante das angústias, dos problemas que nós enfrentamos, ou dentro de casa, ou fora de casa, ou na saúde, ou no trabalho. É Ele que nós clamamos. Ele não é o suficiente. Você precisa se embriagar para esquecer. Depois vem tudo à tona. Porque é um ídolo que está no seu coração. Nós colocamos a nossa segurança naquilo que temos na conta bancária, naquele emprego que nós temos. Não, a nossa segurança está em Deus. Ainda que a terra não floresça, e que a vide não dê o seu fruto, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, quando profetizou essas palavras, vivia um momento de angústia, um momento de dificuldade, de desolação, tudo havia se perdido. Nós podemos dizer assim? Ainda que o desemprego aconteça, ainda que a saúde seja abalada, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque nós podemos falar, quando Deus, Ele é o tudo em nossas vidas, podemos falar como Pedro, como os apóstolos, quando Jesus começou a pregar palavras duras para aquele povo, e um foi indo para um lugar, outro para o outro, e Ele perguntou para os discípulos: vocês não vão também acompanhá-los? E eles responderam: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque o conforto deles estava em Jesus, não nas circunstâncias. O nosso conforto está em Jesus. Nada pode ocupar esse lugar em nossos corações. E aí que Deus, através de Moisés, fala o verso 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus quer ser o Deus da sua vida por completo, completamente. Ele quer ser o Deus das suas emoções, Ele quer ser o Deus dos seus pensamentos. Ele quer ser o Deus que move o seu corpo, que move o seu andar, que move a sua vida. Ele quer que este corpo conduza para glorificar o nome dEle, e não é apenas nós sermos os servos e as servas de Deus no domingo, não, é nós sermos os servos e as servas de Deus na segunda no trabalho, na terça no trabalho, nós sermos os servos e as servas de Deus dentro da nossa casa. O maior problema chama-se hipocrisia. Nós colocarmos a Bíblia debaixo do braço, nós demonstrarmos ser aquele servo extraordinário, mas no dia a dia nós somos completamente diferentes. Isso é hipocrisia.
Deus quer que nós o adoremos não apenas saindo dos nossos lares para vir aqui à igreja, sim, isso é importante com toda certeza, mas não é o suficiente, não é o todo. É nós sermos os homens e as mulheres que vão resplandecer Deus para esse mundo, lá na nossa vizinhança, lá dentro da nossa família, que os seus filhos vejam Deus na sua vida, muito mais do que ouçam você falando de Deus. Que eles vejam na prática. É nós sermos os homens e mulheres de Deus na nossa diversão, nos nossos momentos de lazer. Não tem férias de Deus. Não, espera um pouquinho aqui, Senhor, fica aí de fora, que agora aqui é o meu momento. Não, é 24 horas por dia, sendo o servo que Deus quer que nós sejamos. Nós não podemos ser como os fariseus, que eram religiosos, atos de religiosidade. Mas Jesus comparou-os a sepulcros caiados, ou seja, estavam em putrefação, se desgastando, como aquele cadáver que vai no estado de decomposição, fedido. Assim que eles eram por dentro. Mas demonstravam ser as pessoas adoradores do Deus verdadeiro. Deus, Ele quer um estilo de vida. Ele quer ser o nosso único Deus dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa sexualidade. Sabe qual é o problema? Olha só, a gente não consegue esse verso 6, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabe qual é a grande dificuldade? É que a gente tem tanto tempo, mas não dedicamos tempo para as coisas de Deus. Eu estava lendo Esdras, Neemias, aí li também Esther, e terminei Daniel, hoje. E quando eles reconstruíram Jerusalém, com os corações quebrantados, reconhecendo que tudo que aconteceu, a desolação que aconteceu, o cativeiro, foi porque eles viraram as costas para a palavra de Deus. Aí naquele momento que ali eles estavam juntos, durante o dia, aí diz que 1/3 do dia, um dia de 12 horas, então está falando de 4 horas, foi dedicado à leitura da lei. Eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham as escrituras na palma das mãos. Eles não tinham as escrituras em aplicativos, no celular. Então toda a congregação se reuniu ali em Jerusalém, todos que haviam voltado do cativeiro, depois de ter reconstruído o templo, depois de através de Neemias ter reconstruído o muro, e Neemias, o governador da região, chamou o povo para 4 horas, ouvindo a lei do Senhor, e eles atentos ouvindo a lei do Senhor. Sabe qual é o problema nosso hoje, meus irmãos? Nós temos muitas coisas que virtuam os nossos tempos e nós não dedicamos o tempo que é necessário para Deus. Eu tenho certeza que você é capaz de passar num feriado, num domingo, num sábado, 4 horas mexendo no seu celular, olhando as redes sociais, vendo notícias. Você tem coragem de passar praticamente 100 minutos, 105 minutos com intervalo, assistindo um jogo de futebol, mas quando a gente pega a palavra de Deus para ler, parece que dá agonia, e a gente começa a ter um comichão, e aí começa a ficar cansado. Como? Como é que nós seremos o povo que Deus quer que sejamos, se nós não colocamos essa palavra nos nossos corações? É isso que falta.
E ontem, durante o dia de ontem, eu tirei mais ou menos 4, 5 dias do meu dia. E eu li, e eu comecei a ler o livro de Esther, terminei de ler o livro de Esdras, comecei o livro de Esther, e quase terminei o livro de Daniel. E eu vou dizer para você que foi uma sensação tão gostosa, tão agradável. Porque não foi tempo jogado fora. É isso que vai fazer com que nós sejamos os servos e as servas que Deus quer que nós sejamos. É isso que vai fazer com que nós sejamos a geração de cristãos que vão impactar esse mundo perdido. É isso que vai resultar com que nós sejamos aqueles que vamos mudar a nossa família, que vamos levantar um exército, a geração futura, os nossos filhos, louvando, adorando a Deus. É isso que vai fazer com que lá no trabalho sejamos a luz de Cristo. É nós colocarmos esta palavra nos nossos corações. É nós colocarmos minuciosamente. É nós atentarmos para esta palavra e praticarmos. Não é apenas ler, é nós olharmos e pensarmos e olharmos para as nossas vidas como um reflexo de um espelho e nós vermos, opa, aqui eu tenho que consertar, não estou legal isso aqui não. Mas nós nos tornamos os cristãos do fim de semana, que vão para a igreja e voltam, e tudo continua do mesmo jeito. A palavra tem um poder de transformar as nossas vidas. Eu não canso de falar para você, todo trabalho bem sucedido, que trabalha com pecados escravizadores, pessoas com dificuldades, o remédio não é ansiolítico não são medicamentos, aqui olha, é palavra e oração. Já falei para vocês, no projeto do Pure Life, toda manhã, aquelas pessoas que estão lá por causa de transtornos sexuais, eles começam o dia deles com 2 horas, todos com pelo menos de 2 horas, de leitura na palavra e oração, e saem de lá transformados. Porque esta palavra tem um poder regenerador, transformador. Não tem remédio, você está tendo dificuldades, existem pecados escravizadores na sua vida. O problema está no coração. E é por isso que o texto que eu acabei de ler para você, nesse verso 6 fala: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Porque quando ela entra no nosso coração, ela começa a limpar. Ela começa a expulsar o ídolo. Ela começa a expulsar aquilo que está nos escravizando. Ela tem um poder transformador. E é por isso que você tem esse comichão, toda essa dificuldade. Às vezes é bom a gente dizer assim para a gente mesmo: vou tirar 1 semana, 2 semanas, sem perder meu tempo com rede social. Eu vou meditar mais, eu vou ler mais as Escrituras durante esse dia. Em vez de eu estar lá, eu estarei aqui. Faça isso, e você vai ver o benefício na sua vida. Você vai ver a diferença, você vai ver o resultado. Porque nós somos aquilo que nós olhamos, porque aquilo que nós olhamos, aquilo que nós concentramos o nosso foco entre nossos corações, o que está nos nossos corações, faz nós externalizarmos. Faz nós externalizarmos. Mas tem um segundo ponto. Um segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Sim, Deus quer ser o seu único Deus. Mas segundo, Ele também quer ser o único Deus dos nossos filhos. Ele quer ser o único Deus dos nossos filhos. E tudo começou com você.
É o exemplo, porque o exemplo arrasta. Não é você dizer, não, faça. É você mostrar como é que faz. Não é você dizer ao seu filho, olha, tu já leu, já fez a atividade da escolinha hoje? Não. Ele vê você com a palavra. Ele vê você com momentos de leitura, de meditação. O verso 7 diz, tu as inculcarás a teus filhos. E aqui ele não está falando apenas sobre o Shema, não. Ouve, ó Israel, o Senhor é teu único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Não é apenas isso. Mas são as instruções dessa palavra. Sabe por que nós estamos vendo famílias sendo destruídas? Porque nós ignoramos as instruções dessa palavra. Nós acreditamos nas mentiras do mundo. Está aí o resultado. Está aí o resultado. Tem lugares na cidade de Manaus que você, para entrar, aqui antes de tirarem o hip-hop que existia aqui atrás da igreja, tinha lugares que você chegava e tinha pessoas com fuzil. Aqui, perto da gente. E você tinha que se identificar. Tudo isso é resultado de nós termos negligenciado os ensinos de Deus. A palavra de Deus. Olha, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Eu gosto desse verbo, inculcar. É colocar na mente, colocar na cuca, fazer guardar aquela palavra. Olha, pais, preste atenção, a responsabilidade com os filhos é sua. É sua, é você que tem que tomar as rédeas, é você que tem que ter o controle. Sabe qual é o erro que nós cometemos? Nós queremos trabalhar demais para dar o melhor. Mas o melhor que nós podemos dar já está em nossas mãos. É Deus e a sua palavra. Nada pode substituir aquilo que está diante da gente para nós passarmos para os nossos filhos. E não é apenas nós falarmos. Não é apenas nós apontarmos, olha, aquele é o caminho, é nós mostrarmos. As crianças são inteligentes. Ele observa você na sua casa. Ele vê como você se comporta com o seu cônjuge, como você trata a sua esposa, como você respeita o seu marido. Ele vê. Ele vê como é que você age nos seus negócios. Ele vê. Ele vê como é que é ali o seu trato com a vizinhança, como é que é o seu comportamento dentro da sua família. Ele vê. Criança é inteligente. Aí 2 domingos atrás, para você ver como criança é inteligente, eu ensinando no livro de Isaías capítulo 40, e eu ensinando, dizendo que Deus não se cansa nem fica exausto. E quando eu disse que Deus não se cansa nem fica exausto, a criança perguntou, pai, Deus não se cansa? Ela estava com um papelzinho, cabeça baixa. Quando eu falei, Deus não se cansa nem fica exausto, ela, pai, Deus não se cansa? E o pai disse, não, meu filho, não se cansa. E como é que ele descansou no 7º dia? Três anos de idade. Ainda bem que o pai tinha resposta. Porque eu acho que alguns de vocês não saberiam o que falar. O pai disse, meu filho, o 7º dia ele descansou como exemplo para mim e para você. Ele não precisa, mas nós precisamos. A criança, tá, entendi. Criança observa você. Pai, mãe, não é você falar, é você demonstrar.
Se nós queremos que os nossos filhos amem a Deus, primeiramente nós vamos amar a Deus. Segundo, nós vamos dedicar tempo a eles, porque nós vamos falar desta palavra, nós vamos inculcar na mente deles esta palavra, é esta palavra que transforma, é esta palavra que modifica, é esta palavra que vai fazer desta criança, deste adolescente, um futuro homem, uma futura mulher de Deus. Nós precisamos entender que nós temos responsabilidade com a geração futura. Nós temos responsabilidade. A próxima geração depende da gente. Nós não podemos negligenciar, e nós estamos tão fissurados por pagar a melhor escola, dar os melhores presentes, a melhor condição. Meu irmão, estamos perdendo, muito de nós, a oportunidade de educarmos os nossos filhos. Não perca essa oportunidade. A responsabilidade de educar o filho é sua. A responsabilidade de ensinar o filho é sua. Não ache que o fato de você trazer para a igreja, pronto, eu já estou fazendo a minha parte. Olha, ei. A igreja é um apoio para você. A igreja é uma ajuda para a sua vida. E olha, e essa igreja aqui é uma grande ajuda. Mas a sua parte é você que tem que fazer. Eu não posso dar uma lapada no seu filho. Bem que eu tenho vontade. Mas você deve ensinar a ter disciplina. Você tem que ensinar a ter disciplina, você tem que educar, requer tempo, requer dedicação. É nós dedicarmos tempo. Quando eu olho esse verso 7, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Sabe o que ele está falando? As instruções de Deus precisam fazer parte de nossas vidas, em tudo que nós fazemos, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, no nosso comportamento, sempre pautado ali, e a gente ensinando, transmitindo. Olha, meu filho, é isso que Deus ensina. Olha, deixa eu explicar o que é amar o próximo, meu filho. Meu filho, preste atenção, Deus ensina a perdoar. Não guarda isso no seu coração, perdoa. É nós estarmos ali o tempo todo, mas sabe o que nós fazemos? É triste. É triste. Às vezes nós homens, tem alguns homens, sabe o que faz? Meu filho é homem. E associa a homem a ficar abusando das meninas. Não, isso não é homem. Isso é vagabundo. Às vezes eu fico olhando, dá uma dor tão grande no coração. Certa vez eu vi um pai todo empolgado porque o filho estava dando em cima, não sei de quem, onde ele anda, dá em cima de todo mundo, um pai da minha família, e aquilo eu tenho nojo. Porque não é isso que Deus quer que instrua. Deus quer que você ensine a ser controlado. Deus quer que você ensine a ser autodisciplinado. Deus quer que você ensine a ter compostura, a dominar os seus desejos, dominar as emoções. É isso que Deus quer que ensine. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando eu vou aconselhar jovens que nunca tiveram relações íntimas antes, e a gente conversa sobre casamento, a gente fala sobre esse assunto, inclusive, eles não têm nenhuma dificuldade depois que se casam. Porque não precisa, porque não é isso que Deus ensina na palavra. Esse é o grande problema. Nós queremos servir a Deus, mas do nosso jeito. Nós queremos Deus, mas da nossa formatação. Não. Nós vamos querer Deus, então amém, queira Deus, mas do jeito que Ele ensina, do jeito que Ele instrui. Esse verso 7
Ele não fala de religiosidade. Ele fala de um estilo de vida. É nós colocarmos as instruções de Deus como nosso estilo de vida, como nosso parâmetro, como a nossa bússola, como o nosso orientador, o tempo todo, em todos os momentos. E Deus diz assim para eles. Deus diz assim ainda, também nos versos 8 e 9. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Deixa eu explicar para você isso aqui. Inclusive os judeus fazem isso até hoje. Eles pegam, tem o mezuzá. No mezuzá é uma caixinha de couro de 2,5 centímetros por 4 aproximadamente. E dentro dessa caixinha de couro tem um pergaminho, um rolinho com as instruções do Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus. Amarás por Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. E estas palavras que eu te ensino, inculcarás na mente do teu filho. Ensinarás ao deitar, ao levantar e pelo caminho. Eles colocam nessa caixinha, e ele do lado de fora, mezuzá significa batente. É o batente das portas. Eles colocam no lado direito da parte externa. Há uma altura que dê para alcançar com facilidade, porque muitas vezes eles, ao entrarem ou ao saírem de casa, é para ser um memorial. Ao saírem de casa, tem um compromisso com esta palavra, e às vezes eles beijam a mão e encostam no mezuzá. Quando voltam, a mesma coisa. Aquilo é para ser um memorial para eles. E por causa desta instrução, eles também têm um tefilim, que é o mesmo que filactérios, a gente vê lá no Novo Testamento. Que era exatamente essa mesma instrução, eles botavam numa mesma caixinha e botavam uma fita e amarravam aqui na testa. Só que Deus, Ele não quer apenas que a gente faça por fazer. Porque os fariseus faziam isso e mataram Jesus. Ele quer, na verdade, mostrar que a nossa essência, o nosso ser, depende das instruções de Deus. Depende do Deus verdadeiro. Que em nossa existência, o mais íntimo do nosso ser, daquilo que somos, nós necessitamos de Deus. E Deus tem que estar em primeiro lugar em tudo. Não em primeiro, mas ser o único. Nossa única prioridade. O nosso motivo de existência. A razão por estarmos aqui. Que Ele seja a razão para nós nos levantarmos todos os dias. Para irmos trabalhar, para nós cuidarmos da nossa família. Mas memoriais são importantes. E aquilo servia como memoriais do compromisso dele. Talvez para a gente é importante, no momento turbulento de nossas vidas, quando nós passarmos por aquele momento, a gente tem um quadro que vai fazer nós lembrarmos daquilo que enfrentamos e das lições que aprendemos, ou talvez uma aliança no dedo do jovem é um bom presente para o pai dar para o filho. Dizer assim para o filho, sempre, eu já contei para os jovens, eu já contei para os jovens a história que o pastor Rocha contou do seu próprio filho. Quando estava na adolescência. Ele morava numa casa de 2 andares. Os quartos ficavam em cima. A cozinha, a sala embaixo. E um dia, um dos seus filhos perguntou, pai, me explica sobre a questão do sexo. No início da adolescência. E ele pegou, ele disse assim para o filho dele, meu filho, quando você está com sede, o que é que você faz? Eu bebo água, pai. E aonde você pega a água? Eu desço a escada, vou lá na cozinha, pego água e bebo.
Mas meu filho, por que você não pega a água aqui do seu banheiro? Do vaso sanitário? Ai, pai, isso é nojento. Exatamente isso, meu filho. Deus fez o sexo. Mas Ele deu as regras. Você desce a escada para beber água. Você espera o casamento. Para você usufruir dessa água. Talvez você tenha que ensinar o seu filho. Dar uma aliança para ele. E colocar essa aliança no dedo dele como um lembrete. 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Como a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Porque ele fala o que é ser santificado. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. De maneira santa e honrosa. E olhar para aquela aliança. Você lembre-se da aliança que você tem com Deus. Nós não podemos brincar de sermos povo de Deus, homens e mulheres de Deus, que Deus faça parte da nossa vida e da nossa família.